Nós seguimos agora falando sobre o novo coronavírus. Os órgãos de saúde pedem, para que todos fiquem em casa. Mas tem gente que se preocupa com o impacto dessa medida na economia. Especialistas que estudam o tema mostram que ficar em casa pode até ajudar a diminuir o impacto econômico. Assunto para Gabriela Prado. Boa tarde, Gabriela. Exatamente, Natália. Boa tarde a você, boa tarde a todos. A gente até entende o argumento de quem está em casa sem trabalhar, preocupado em pagar as contas. Afinal, para a economia se movimentar, a gente precisa de todos os trabalhadores gerando renda, trabalhando, a economia se movimentando. Mas essa é uma situação atípica, né? Especialistas em economia dizem que é preciso o governo agir nesses casos, o governo amparar esses trabalhadores. O governo federal já impôs algumas medidas aí para auxiliar esses trabalhadores que eu vou relembrar agora. Tem a medida provisória 936, que propõe uma redução de jornada e salário, até a suspensão temporária do contrato de trabalho. Em todos esses casos, o governo vai fazer uma reposição da perda salarial para parte, da perda salarial para amparar os trabalhadores. Teve também aquele auxílio emergencial de R$600 que está sendo pago para desempregados, autônomos, também microempreendedores individuais, que o governo já começou a pagar esse benefício. E, por último, o governo também anunciou o saque de até um salário mínimo das contas do FGTS, que deve valer a partir de junho. Então, são medidas aí para amparar os trabalhadores, mas ainda a gente não sabe, especialistas não sabem mensurar, por causa dessa situação atípica, até que ponto isso vai ser importante para equilibrar a economia. Não tem ainda como mensurar, quantificar tudo isso, porque tudo isso é muito novo, né? Mas os especialistas também estão estudando o comportamento e até amparado em dados históricos, mostram aí que ficar em casa, não se expor ao risco de sair às ruas e pegar a doença, pode ser vantajoso para a saúde da pessoa, claro, porque ela fica menos exposta ao vírus, e também para a economia, para todo o Estado brasileiro. A professora Kellen Rocha de Souza, da Unifal, aqui do campus de Varginha, professora de economia, explica para a gente o porquê. A pandemia causada pela Covid-19, no entanto, exige uma análise econômica por outra perspectiva também, já que se trata de uma questão de saúde. Em termos econômicos, o custo de um trabalhador se ausentar de seu trabalho, por exemplo, por um motivo pessoal, deve incluir o quanto ele deixa de produzir de bens e serviços e gerar de renda para o país. Esse custo depende do setor analisado, da qualificação do trabalhador, entre outras variáveis. Por outro lado, se tivermos trabalhadores doentes, porque estão saindo de casa para trabalhar em atividades não essenciais, teremos mais pessoas doentes nos hospitais e, consequentemente, menos mão de obra no mercado, menor produção e menor crescimento da economia. Além disso, com mais trabalhadores doentes, além do custo já dito de que esse trabalhador deixa de produzir, teremos ainda um outro custo, os gastos com saúde. O custo de internação em Minas Gerais, segundo o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, o DataSUS, é em média de quase R$600 por dia. Assim como aconteceu em outros períodos da história, é muito importante, portanto, nesse momento, a participação do Estado para suprir a falta de renda do trabalhador e evitar a falência, principalmente de pequenos e médios produtores. Pois é, tá aí a explicação da professora Kellen, que gravou esse vídeo para a gente, com base em um artigo que ela escreveu da Unifal, que está no site lá que você pode conferir, unifal-mg.edu.br, para entender melhor essa questão que os especialistas começam a estudar a partir de agora. Mas o recado foi claro, tem que ficar em casa e cobrar aí do Estado uma reparação para as perdas financeiras que todo mundo está tendo nesse momento. Bom, a gente viu aí a professora falando da questão dos R$600, que é o custo médio de internação divulgado aí pelo Estado de Minas Gerais. Mas a gente apurou com cidades aqui da nossa região que mostram que esse custo pode ser até mais elevado, ou seja, podem causar um impacto maior ainda para a nossa economia. A gente perguntou para Varginha, Pouso Alegre, Poços de Caldas e Passos, as maiores cidades aqui do sul de Minas. Varginha e Pouso Alegre não responderam qual seria esse custo diário de um paciente internado na UTI. Poços de Caldas diz que leva como base o que diz o Ministério da Saúde, então o custo é até mais alto, aí R$1.600 custaria um paciente por dia internado pela Covid-19 na UTI. Já Passos diz que na UTI o custo diário é de, em média, R$1.200 e nos leitos comuns de internação esse custo diário fica por R$600. Agora a gente tem que se atentar também que existe um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais, um simulador de leitos hospitalares, que faz uma suposição de quando o sistema de saúde pode entrar em colapso aqui no nosso estado. Isso leva em conta tanto os leitos do SUS
quanto também os leitos particulares. Então, muita gente tem plano de saúde e fala, mas eu não dependo do SUS, então se eu pegar a doença eu vou ser atendido. Não, existem previsões que dizem que até os leitos de hospitais particulares podem acabar. Vou passar essa previsão para vocês com base em dados do dia 10 de abril. Para fazer esse cálculo, eles levam em conta o seguinte, qual é a população do estado com mais de 65 anos, que aqui em Minas Gerais é de 15,4%, segundo o IBGE, e eu vou passar uma média de uma proporção de que 1% da população do estado seria contaminada. Essa é uma margem média, mas existem previsões pessimistas, que 2% da população poderia ser infectada, e até previsões mais otimistas de 0,5%. Então, a previsão média para faltar leitos de UTI no SUS e em hospitais particulares, aqui no estado, olha, a UTI faltaria no dia 12 de maio e iria faltar por até 54 dias. Então, o sistema de saúde ficaria colapsado por mais de um mês. E leitos gerais, o colapso seria no dia 25 de maio. A gente precisa ficar atento a esses dados, reforçar o isolamento social, porque o que pode vir nas próximas semanas, né, a gente está falando de previsões para maio, pode ser ainda mais grave. Então, para a gente entender um pouco desse momento econômico e o que os especialistas estão estudando e as universidades estão trazendo para a gente nesse momento, Natália. É a situação cada vez mais complicada, né, gente? Por isso, sempre reforçamos aqui, vamos mostrar então medidas de municípios para reforçar isso também, que é ficar em casa nesse momento. Obrigada, Gabriela, já já a gente volta a se falar.